Fizemos uma mapeando aí de quais são as matérias que mais caem em literatura dentro da prova. E olha aí quais são. Noções de teoria da literatura, natureza da linguagem literária, figuras de linguagem e gêneros literários. Já tivemos uma aulinha aí sobre gêneros literários, toda bonitinha, falamos de todos os gêneros, todos os macetes e resolvemos exercício. Agora vamos começar com figuras de linguagem. Depois nós vamos falar dos estilos de época, todos eles, tá? Do quinhentismo até o modernismo. E depois vamos falar de estilos de época e problematização desse conceito, tá? Que é discutir mesmo não só os contextos históricos e as características, mas a forma como isso pode cair no nosso concurso. Além disso, faremos muita análise de textos literários, porque isso é o que mais cai, interpretação de texto literário, estudos de obras literárias, intertextualidade, metalinguagem e elementos estruturadores, e ainda falaremos do discurso poético e suas implicações na produção de sentido. Tranquilo? Esse aí é o edital de literatura e vamos trabalhar tudo isso nas nossas aulas. Então, vamos lá. Figuras de linguagem, parte 1. Figuras de linguagem, parte 1. Para você não esquecer, a gente vai fazer um resumão nessa primeira parte de algumas figuras de linguagem que são muito, muito cobradas. Beleza? Beleza, Mar? Então, vamos lá. A primeira figura de linguagem que eu preciso que vocês saibam diferenciar é a metáfora da comparação. Como que é? É simples. A metáfora não possui, anota aí, é bem simples, não possui partícula comparativa. Não possui partícula comparativa. Fechou? Então, você não precisa de jeito nenhum confundir metáfora com comparação. Por quê? Para ser comparação, tem que ter uma partícula comparativa, ou seja, uma comparação explícita. Já a metáfora é uma comparação implícita. Por quê? Porque não possui partícula comparativa. Como assim, Má? Por exemplo, se eu falar, Marina é uma fera. Eu não estou comparando Marina a uma fera de uma forma explícita. Por quê? Porque eu não tenho aí a partícula comparativa. Então, Marina é uma fera, é uma metáfora. Agora, Marina é como uma fera. Aí eu já tenho comparação. Beleza? Beleza, Mar? Fechou. Então, olha lá. A metáfora consiste na transferência do nome de um elemento para outro em vista de uma relação de semelhança entre ambos. Então, é uma comparação sem partícula comparativa. Já a comparação, que também é chamada de símile, deixa eu sair daqui para vocês enxergarem. Já a comparação, que também é chamada de símile, o que é a comparação? Ela tem a partícula comparativa. Então, por exemplo, Marina é como uma fera. Então, aqui eu tenho a partícula comparativa, então eu tenho comparação. E a metáfora, Marina é uma fera. Fechou? Fechou, Mar. Fechou, show. Então, beleza. Vamos lá para nossa próxima aí. Para nossa próxima figura de linguagem. A nossa próxima figura de linguagem é a metonímia. O que é a metonímia? A metonímia consiste na... Deixa eu pensar. Na utilização de algo que faz parte para falar do todo. Como assim, Má? Por exemplo, eu vou falar da marca e eu vou substituir o produto. Por exemplo, eu falo que eu comprei uma Coca-Cola. Na verdade, eu não comprei uma Coca-Cola, eu comprei um refrigerante. Ou então, eu comprei um Bombril. Na verdade, eu não comprei o Bombril, eu comprei uma palha de aço. Eu comprei uma Gillette. Na verdade, eu não comprei uma Gillette, eu comprei uma lâmina de barbear. Então, você tem essas substituições na metonímia, tá? O produto pela marca, o autor pela obra, a matéria pelo material, o contingente pelo conteúdo. Por exemplo, vamos lá, eu quero um copo d'água.
copo não é de água, o copo é de vidro, tá? Mas aí eu uso o conteúdo, que é a água, para falar do contingente, que seria o copo. O aço cortou minha garganta. O aço cortou minha garganta. É óbvio que se eu pegar um aço simplesmente jogar na minha garganta, ele não vai cortar, porque é uma barra, né? Então, boa, na verdade pode até me esmagar, mas não vai cortar. Então, o que corta é a espada, é a lâmina, é a faca. Então, quando eu falo o aço cortou minha garganta, eu uso o material, a matéria para falar do material, né? O material para falar da matéria. Isso. Então, isso é metonímia. Então, quando eu falo assim, li Machado de Assis, é óbvio que eu não fui lá no Machado de Assis, peguei, abri o túmulo dele e fui ler. Não, eu li uma obra do Machado de Assis. Então, eu tô falando do autor pela obra. Beleza? Então, olha só que legal. Consiste na transferência do nome de um elemento para o outro, em vista de uma relação de causalidade. Então, tem que ter uma implicação mútua entre os dois. Olha lá. Nosso planejamento urbano está destruindo todas as nossas sombras. Tem como destruir a sombra? Não, mas destrói as árvores. Então, sombra e árvore. Existe essa relação de causalidade. Então, isso é metonímia. Beleza? Metonímia é bonito demais, é bonito demais. Agora, dentro da metonímia, eu tenho um tipo específico de metonímia, que é chamado de sinédrico. E esse tipo específico de metonímia, ele consiste na substituição da parte pelo todo, ou vice-versa. Por exemplo, não tenho carro, não tenho teto, e se quiser. Então, quando ele fala que não tenho carro, não tenho teto, significa que ele tem a casa e a casa não tem telhado? Não, ele está usando o teto para falar da casa. Então, ele não tem casa. Então, ele falou da parte teto para falar do todo, que é a casa. Então, parte teto para falar do todo, que é a casa. Então, isso é sinédrico. Quer ver outro exemplo de sinédrico? Quando você chega e fala da parte, quer ver? Vamos falar do mês para falar do ano. Então eu falo, os janeiros passavam impiedosamente. Então janeiros são meses, mas na verdade eu estou falando do ano, do tempo, entendeu? Olha aí esse exemplo que lindíssimo, que é um exemplo de Drummond. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Perna, para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. Olha só que bonita. Aí tem várias figuras de linguagem, né? Inclusive tem aí uma prosopopeia lindíssima falando dos meus olhos que não perguntam nada, para demonstrar o quanto que essa agilidade da vida moderna faz com que a gente se segue diante das coisas. Então, para que tanta correria? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. Por quê? Porque a gente se acostuma, a gente banaliza o olhar. É lindíssimo, lindíssimo. E olha aqui, o bonde passa cheio de pernas. Pernas, você não imagina lá, né? Um bondinho aqui, cheio de perna. Não, pelo amor de Deus, isso aqui é quase um filme de terror, né? Não, o bonde passa cheio de pessoas. Cheio de pessoas. E essas pessoas passam tão rápido que eu não consigo vê-las por inteiro. Eu vejo apenas pernas passando, pernas passando, pernas passando. Então, o que eu tenho aí? A parte do corpo, a perna, para falar do corpo inteiro. As pessoas. Fechou? Fechou, Mar, fechou. Então, sinédrico é um tipo específico de metonímia, tá? Não vai cair na questão se é sinédrico ou metonímia. Por quê? Porque a sinédrico é um tipo específico de metonímia. Fechou? Fechou, Mar, fechou. Então, vamos lá. Catacrese. A catacrese é uma metáfora desgastada. É o quê? É uma coisa que era para ser uma metáfora, mas foi tão falada que virou um nome. Ainda não entendi. Por exemplo, dente de alho. Alho não tem dente, né? Alho não tem dente. Você não vê um alho sorrindo pra você. Não, dente de alho é porque parece um dente. Então, antigamente era uma metáfora. Mas já se cristalizou.
já se sacralizou. Por quê? Porque todo mundo chama aquilo de dente de alho. Ninguém chama aquilo de mandíbula de alho. É igual a batata da perna, né? Ninguém vai chamar a batata da perna de mandioca da perna. Fala, nossa senhora, eu tô com uma lesão na minha mandioca da perna. Não, por quê? Porque já virou, na verdade, o nome dessa parte. Então era para ser uma metáfora, mas foi tão utilizada, que virou um nome, tá? Virou um nome. Por exemplo, céu da boca, ninguém fala, ai meu Deus, estou com uma afta no inferno da boca. Não, a gente chama de céu da boca. Porque já virou um nome, tá? Então, olha, enterrei um alfinete na mão. Enterrar é na terra. E sua mão não é uma terra. Mas aí você fala, enterrei. Por quê? Igual quando você tá jogando basquete, e enterrei a bola. Não é que jogou na terra a bola. É que você, ó, afundou e tal. Então, beleza? Isso é catacrese. Era uma espécie de metáfora, mas foi tão falado que virou um nome. Então, olha lá, já falamos de metáfora. Metáfora é uma comparação sem partícula comparativa. Então, é uma comparação implícita. Já a comparação, que também é chamada de símile, tem que obrigatoriamente ter a partícula comparativa. Então, pensa lá, ó. Marina é uma flor. Tem partícula comparativa? Não. Então, metáfora. Agora, Marina é tão bela quanto uma flor. Tem partícula comparativa? Tem, ó, tão bela quanto, tão quanto, tão quanto, tão quanto. Então, nesse caso, o que eu tenho aí? Eu tenho uma comparação, também chamada de símile. Fechou? Fechou, Mar. Fechou, show, show. Beleza. Agora vamos lá comigo. Lembra aí, metonímia. Metonímia há uma ideia de causalidade entre as partes. Então, ou é o produto pela marca, ou é o autor pela obra, ou é o contingente pelo conteúdo. Então, por exemplo, lembra lá, ó, o aço cortou minha garganta? Aço por si só não corta, o que corta é a faca. Então, a matéria pelo material. Beleza? Beleza, Mar. Fechou, fechou, fechou. Além disso, a gente tem um tipo de metonímia específica que é chamada de sinédoque. Na sinédoque, o que acontece? Na sinédoque, a gente tem especificamente a substituição da parte pelo todo. Então, olha lá. Não tenho carro, não tenho teto. Uso teto para falar da casa. Beleza? Beleza. E a catacrésima? A catacrese é um tipo de metáfora desgastada. Metáfora desgastada, ou seja, foi tão falado que virou um nome. Braço da mesa, perna da cadeira, cabeça da cebola, dente do alho, da boca, todas essas questões. Vixe, peraí que minha cachorra começou a latir aqui. Tita aqui. Psst. Foi mal, galera. Vem cá. Então, enterrar, ou quer ver um que eu adoro também? Embarcar no avião, porque se é embarcar, é no barco. Então é como se você estivesse entrando de barco no avião. Mas não existe aviãozar, então a gente usa embarcar no avião. Beleza? Beleza, Mar, fechou, fechou, fechou. Ironia. Ironia é quando você quer dizer uma coisa, mas diz outra. Quer ver? Lembra daquela música lá, ó? Bonito! Que bonito, hein? Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo. Cê tá de brincadeira. Então quando ela fala bonito, que bonito, hein? Ela não tá achando bonito. Ela tá sendo traída. Ela tá sendo traída. Então ela não tá achando bonito. Beleza? Beleza, Mar. Fechou, fechou, fechou. Olha aí, ó. O mundo perderia um gênio se não existisse você. Tá falando que você é pouco. Que dó, né? Então, é isso. Ironia é quando você fala, vai lá, ô espertão, vai lá. Você quer dizer alguma coisa diferente do que você está dizendo. Fechou? Fechou, fechou. Elipse. Elipse, você vai lembrar do sujeito elíptico. Lembra lá. Elipse é a omissão de termos que não foram enunciados anteriormente, mas que você consegue reconhecer. Reconhecer na frase. Então, por exemplo, olha.
Na terra, tanta guerra. Então, na terra há tanta guerra. Na terra existe tanta guerra. No meio da rua, o sol escaldante. Então, no meio da rua, arde o sol escaldante. Um exemplo de elipse que a gente sempre lembra é o sujeito elíptico, que também é o sujeito oculto. Então, fomos ao cinema. Quem fomos? Nós fomos. Fechou? Show, mas show, 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 show. Então, olha lá. Metáfora, comparação implícita, porque não tem partícula comparativa. Marina é uma flor, tá? Comparação é explícito, ou seja, tem partícula comparativa. Marina é como uma flor, beleza? Metonímia, relação de causalidade entre as partes. Então, pensa lá. A parte pelo todo chama sinédoque. Teto, casa. E as outras? Marca pelo produto, matéria pelo material, contingente pelo conteúdo, livro, né? Autor pela obra. Beleza? Beleza, comprei um bombril. Fechou. Aí lembramos da catacrese. A catacrese é um tipo de metáfora desgastada. Já foi tão utilizado que virou nome. Então lembra lá, ó. Asa da xícara, bico do bule, dente de alho, cabeça de cebola. Beleza? Céu da boca. Lembra lá da sua batata da perna? Ninguém vai falar, oh meu Deus, lesionei minha mandioca da perna. Não, porque já foi sacralizado, já foi cristalizado, já foi convencionado. E aí falamos também de quê? Da elipse, Elipse é a omissão de termos, tá? Só que esses termos são reconhecíveis. Então, quando eu falo na Terra, vírgula, tanta guerra. Na Terra existe, na Terra há tanta guerra. E falamos também da ironia. A gente é muito irônico ao longo da vida, e ironia é um dos recursos mais utilizados na prova de português, né? Então pensa lá, ironia é quando você diz algo querendo dizer o contrário. Então você fala assim, bonito, que bonito, hein? Mas que beleza. Sabe quando você chega em casa e seu cachorro comeu tudo e fez uma bagunça e você tá puto? Aí você fala, mas que beleza. Então ironia é quando você diz algo querendo dizer o contrário. Beleza? Beleza. Por último aí que a gente vai ver, eu acho que é o último, não, penúltimo. É o zeugma, tá? O zeugma é muito parecido com a elipse, só que olha só, elipse é reconhecer, você reconhece, não tá escrito. Zeugma é omissão de um termo já citado, já, tá? Enunciado. Como assim? Ó, ontem foi, João, ponto e vírgula. Hoje, vírgula. José. Então, olha lá. Ontem foi João, hoje José. Hoje é José. Entendeu? Esse não está escrito, mas ele já foi citado anteriormente. Então, é chamado de zeugma. Zeugma já foi citado. Elipse você só reconhece. Fechou? Fechou, mas alguns aspiram à luz, outros à escuridão. Outros aspiram à escuridão. Fechou? Fechou! E agora vamos ao nosso pleonasmo. Eu falei que era o penúltimo, mas ainda tem mais dois lá. Foi mal. Vamos ao nosso pleonasmo. Pleonasmo, ele pode ocorrer de duas formas. Pleonasmo é redundância. É falar as coisas de forma repetida no sentido, tá bom? Existem três tipos de pleonasmo. Existe o pleonasmo, que é um vício de linguagem. Tá bom? Por exemplo, entrar para dentro. Ou subir para cima, descer para baixo. Elo de ligação. Aí já é um pleonasmo de vício de linguagem. Existe o pleonasmo linguístico, tá? Ou pleonasmo sintático. A gente já viu lá, quando a gente viu os tipos de objeto, o objeto direto pleonástico ou objeto indireto pleonástico. É quando você tem dois termos. Um termo é um substantivo, né, ou um termo de função substantiva, e o outro é um pronome, que exercem a função de mesmo objeto. Por exemplo, tais pessoas já as conheço de sobra. Conheço. Quem conheço? Eu conheço. Conheço quem? As pessoas. Então, conheço as. Objeto direto. Tá? Verbo transitivo direto. E as é o quê?
tais pessoas. Então, tanto tais pessoas quanto as são objeto. Então, nesse caso, tais pessoas é o objeto direto pleonástico, beleza? E aí ainda existe um outro tipo de pleonasmo, que é o pleonasmo que é intencional, que é aquele pleonasmo que é para dar ênfase. Por exemplo, quando você tá lá na música do Ari Barroso e ele fala: ah, esse coqueiro que dá coco. Aí você fala: não, lindo, o coqueiro vai dar melancia. Mas o Ari Barroso, ele não quis dizer que o coqueiro ia dar melancia. Ele disse o quê? Que as terras do Brasil eram terras férteis. Então, quando ele fala: ah, esse coqueiro que dá coco lá no Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato isoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Então, quando ele fala que o coqueiro dá coco, ele quis fazer uma referência às nossas terras férteis. Porque nem toda árvore dá fruto, nem todo coqueiro dá coco. Beleza? Então é um pleonasmo intencional para falar da fertilidade e da capacidade de nossas terras gerarem frutos. Fechou? Por último, para a gente fechar aqui, antítese e paradoxo. Antítese e paradoxo. Presta atenção, eu vou primeiro te explicar, depois eu vou te dar um macetão. Beleza? Antítese é quando você tem palavras opostas. Por exemplo, eu fico triste, alegre. Sem beber eu fico triste, bebendo eu fico alegre, eu fico triste, alegre. Sem beber eu fico triste, bebendo eu fico alegre. Então, triste, alegre, triste, alegre. Antítese, palavras opostas, beleza? Agora, o paradoxo não tem a ver com palavras. O paradoxo tem a ver com ideias, entendeu? Ideias. Então, às vezes as palavras não se opõem, mas a ideia é uma oposição tão forte, tão forte, tão forte, que uma ideia anula a outra. Por exemplo, amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Como que arde se você não vê? Ver aí é no sentido de perceber, né? Então, pra arder, você tem que sentir, tem que perceber. Como que dói se você não sente? A dor já é um sentir. Mas faz muito sentido quando você pensa nisso como amor. Então, paradoxo é isso. Paradoxo é uma oposição de ideias tão forte, que uma ideia anula a outra. Já a antítese, oposição de palavras, tá bom? Então, pensa aqui comigo lá, ó, eu fico triste, alegre, antítese. E paradoxo, lembra daquela música do Skank, que ele fala: te ver e não te querer é improvável, é impossível, sabe? Ele fala: é como mergulhar no rio e não se molhar. Então, quando você mergulha no rio, esse como aí, comparação, né? É como mergulhar no rio e não se molhar. Não tem como você mergulhar sem molhar. Ah, mas eu vou estar usando uma roupa especial que não molha. A roupa vai molhar, você não molha, mas a roupa molha. Entendeu? Então isso é um paradoxo, beleza? Por isso, é improvável, é impossível. Porém, é tão real, porque é tão bonito. Fechou? Então olha aí, antítese é o confronto de ideias opostas. Mas o que foi que eu falei com vocês? Eu falei com vocês que a antítese vai ter que ter palavras opostas. Ou seja, já dei um macetão, antônimos. Então, esperança, desespero. Beleza? Triste, alegre. Agora, olha aí. Paradoxo é o confronto dessas ideias simultâneas. Então, olha lá. Todos ouviam atentos o silêncio. Não tem como ouvir o silêncio. O silêncio não é ouvido, mas ó. Pensa lá também aquela questão de uma coisa que eu acho super parece filme, tipo um paradoxo, né? Que é também chamado de oxímoron, que é quando você tem duas expressões, uma expressão nega completamente a outra. Por exemplo, grito mudo. Eu sempre lembro de filme, sabe aquela hora que acontece alguma coisa e fica um mudão assim? É um grito mudo. Ou então silêncio ensurdecedor. Olha que bonito. Muito bonito, né? Então agora vamos ver como que isso cai aí na nossa prova. Leia com atenção este poema de prosas seguidas de odes mínimas de José Paulo Paes. Ao fósforo. Primeira cabeça,
O corpo depois se inflama e acende o forno do pão, a luz na escuridão, a pira da paixão, a bomba da revolução. Sim, mas vamos à coisa concreta. Você fala de fósforos ou de poetas? Muito legal, né, galera? Muito, muito legal aí essa comparação que ele faz aí entre o fósforo e o poeta. Na verdade, uma metáfora, né? Que ele fala. Então, você primeiro acende a cabeça, o corpo depois inflama, acende, cria o pão, cria o alimento, dá ideia de paixão. Mas peraí, você tá falando de fósforo ou você tá falando do poeta? Beleza? Então, vamos aí para a nossa questão. Com base na leitura desse poema, é correto afirmar que nele o poeta dá aquele stopzinho aí e faz a questão. Então, fizeram aí? Então, olha aí, vou passar para a nossa próxima aí para a gente resolver. Pam, pararam. Então, é correto afirmar que ele usa o fósforo como metáfora que concretiza um conceito de poeta como transformador do mundo, né? Gera pão, gera o alimento, guia na nossa escuridão. Aí você pode ir lá, desenvolve um conceito de poesia baseado no nacionalismo? Não, nada a ver. O que é o fanista, Má? O que é nacionalismo fanista? Nacionalismo fanista é nacionalismo exagerado. Aí não, né? Aí não tá falando disso. Se mostra como um ser capaz de provocar somente alterações de ordem política? Não, claro que não. Nem somente, e não tá falando nada disso. Trata a poesia como um diálogo entre o eu lírico e o leitor? O que se comprova pela pontuação utilizada? Não, não tem diálogo, né? O diálogo é só lá no finalzinho, ó, quando ele fala aqui. Você fala de fósforos ou de poetas? Então, o texto não é constituído desses diálogos. Então, nossa resposta aí, letra D. Eu já tinha dado spoiler, mas letra D. Acertaram? Vamos para a nossa próxima questão aí, ó. Vou sumir. Literatura é uma das formas artísticas de representação da realidade e do imaginário. Literatura é linguagem carregada de significado. Grande literatura é simplesmente a linguagem carregada de significado até o máximo possível. Considerando os recursos semânticos utilizados pelos escritores para dar forma artística à linguagem, assinar a alternativa incorreta. Antítese consiste em contrapor palavras ou frases de significado contrário, exigindo antônimos. Verdadeiro, né? Falamos disso, inclusive esse foi meu macetão para vocês. Ironia consiste em exprimir o contrário do que se diz ou se pensa. O sentido real pode ser deduzido pelo contexto. Lembra lá? Bonito! Que bonito, hein? Fechou. Então, verdadeira. Metáfora é comparação explícita. Opa. Não é explícita, é implícita, porque não tem partícula comparativa. Beleza? Dois seres naturezas com propósito de ressaltar um deles. Não. Então, falso, é implícita. E paradoxo é a figura em que se relacionam duas ideias ou conceitos que parecem opostos ou contraditórios, né? Lembra lá, é uma ideia tão oposta que uma ideia anula a outra, por isso que é contraditório. Lembra lá da música do Skank, né? É improvável, é impossível. Então é como mergulhar no rio e não se molhar. Fechou? Então, resposta letra C, de anos. Vamos para a nossa última questão aí para a gente fechar com chave de ouro essa primeira parte de figuras de linguagem. Leia os textos a seguir. Amor é fogo que arde sem se ver. Camões, né? Cantado por Legião Urbana. Então, amor é fogo que arde sem se ver. Já falamos o que é isso mesmo? Quando você tem duas ideias opostas que uma anula a outra. É impossível arder sem ver. Então, aqui a gente tem um paradoxo. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza e felicidade são palavras opostas. Então aqui a gente tem antítese. Temos Zeugma? Não, Zeugma retoma um termo que já foi citado, né? Por exemplo, lá, quando você fala assim, ontem foi João, hoje José. Então, você não colocou hoje, é José. Então, nossa resposta aí, letra D de jeans. Galera, tem um QR Code aqui que você pode clicar nele aí, colocar seu celularzinho nele, para você ter acesso a um simulado
comentado, tá? Um simulado comentado aí com várias questões comentadas voltadas para literatura. Então, bota o QR Codezinho aqui e joga aí para você ter acesso a esse simulado completinho.